Olá, meu amado e minha amada irmã, que bom ter você conosco nesse dia. Nós temos um desejo muito grande em nosso coração de aprendermos mais e mais do Senhor. Nós entendemos que o dom da vida, a qual Ele nos concedeu, é para que diariamente nós possamos estar mais e mais próximo da Tua presença e através da palavra do Senhor, nós temos essa oportunidade de caminhar junto com o nosso Deus. E hoje nós iremos dar continuidade aos estudos que nós temos participado ao longo das semanas. E hoje nós iremos falar sobre santidade. Santidade por dentro e por fora. Apenas para que nós possamos lembrar, nas últimas aulas nós falamos o que era santidade, que é nós sermos separados do pecado, separados do mundo. E tivemos como texto base nas nossas últimas aulas Hebreus capítulo 12, versículo 14, que nos diz que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E é por isso que nós estamos aqui, não insistindo, mas reafirmando essa palavra à sua vida, às nossas vidas, para que nós possamos trilhar esse caminho de conhecimento da palavra do Senhor, termos garantido a oportunidade de caminhar juntos com esse Deus. E para a reflexão nossa nesse dia, nós iremos compartilhar com os irmãos livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30 e 31. Eu convido a você a pegar a sua Bíblia lá no Novo Testamento, pode buscar 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, que nos diz: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, a qual nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, gloria-se no Senhor. Que palavra maravilhosa nós termos essa revelação clara e nítida ao conhecimento de cada um de nós, que foi Cristo que nos tornou parte de Deus. E a proporção, amados, que nós conhecemos essa verdade, que essa verdade vai entrando no nosso íntimo, na nossa mente, no nosso coração, nós temos a oportunidade de se abrir para tudo aquilo que Jesus deseja nos ensinar. E para que nós possamos dar prosseguimento aqui aos estudos, né? Não existem caminhos curtos para o processo de santidade. Às vezes a nossa carne ou a nossa mente sempre tende a buscar as coisas que são mais fáceis, sempre aquilo que nos dá mais satisfação, a nossa carne quer sempre conforto. Mas quando nós entendemos o propósito de Deus para com as nossas vidas, nós também compreendemos que por mais que os nossos olhos físicos podem achar que seja sacrificante, que seja doído em algumas situações, mas sempre tem muita fonte de bênção para as nossas vidas. Permanecer no caminho e nas orientações que o nosso Deus dá para cada um de nós. Nós vamos participar a vocês 3 momentos específicos sobre a santidade de espírito, sobre a santidade de alma, sobre a santidade de corpo. Apenas para lembrar você, nas nossas últimas aulas nós participamos a você que o homem em sua essência é um ser triuno e nós temos a divisão de corpo, alma e espírito e entendemos que o nosso Deus é espírito e ele fala testificando também no nosso espírito. E nós precisamos ter uma consciência transparente. O que é uma consciência transparente? É a oportunidade que Deus nos dá de revelarmos a Ele os nossos pecados. Não permanecer que tenha nada em oculto, mas que todos os nossos pecados sejam confessados diante do nosso Deus. E um dos principais fatores que nos levam a ter essa santidade de espírito é a oportunidade que Deus nos dá de sermos sinceros diante dele, principalmente em relação às nossas dificuldades. A orientação do estudo nos diz que essa deve ser a sinceridade, amados,
deve ser a marca da nossa conduta, a contar-se no passado, a fim de embelezar e dissimular as falhas e rachaduras da madeira. Passavam uma camada de cera, isto melhorava a aparência, mas não era madeira pura. Não era madeira, mas sim cera. Nossa vida deve ser sincera, pura, sem manchas de matéria estranha. Por outra parte, alguns estudiosos do grego indicam que sincero dá a ideia de ser posto à luz do sol. É uma ilustração apropriada para a maneira em que devemos viver. Ver a glória de Deus. Esse deve ser um desejo profundo dos nossos corações. Quando nós temos a oportunidade de desenvolver não somente um sentimento, mas uma maturidade e uma responsabilidade de estar diante do Deus maravilhoso a qual nós servimos. Uma das principais pontos que nós começamos a entender não é somente o desejo, mas a responsabilidade de sermos sinceros com Deus. Seguindo com vocês, amados, a santidade da alma. Existem alguns fatores que nós iremos participar vocês ao longo desse estudo que revelam claramente os momentos, infelizmente, oportunos ou inoportunos da nossa caminhada de fé, que ao invés de nos conduzir ao caminho da santidade, nos afastam desse principal propósito que Deus tem sobre as nossas vidas. E eu vou citar com os nossos irmãos aqui algumas características e a proporção que você se identificar, que eu me identificar, é uma chance que o nosso Deus está nos dando de mudar. O mais interessante e o mais intrigante na nossa caminhada cristã é a capacidade que Deus nos dá de sintetizar que Ele é um Deus de misericórdia. E o plano dele é que nós possamos nos transformar dia após dia para termos a característica e a semelhança do nosso Deus. E a santidade da alma, arrogância e espírito competitivo. Devemos ter cuidado de não sermos obreiros em que não se pode confiar, assumindo compromissos que não podemos cumprir, rompendo promessa, prejudicando nossa popularidade, comportando-nos como estrelas, crendo ser superiores, ameaçando aqueles que estão de acordo, que não estão de acordo com as nossas ideias. São pecados, amados, infelizmente graves demais, entristece o nosso Deus, entristece o Espírito Santo de Deus e nos afastam também daqueles que estão à nossa volta, principalmente aqueles que estão buscando o caminho da santidade. E por mais que em algumas situações nós nos tornamos pessoas egoístas demais, mas aqueles que estão à nossa volta, aqueles que estão caminhando conosco, nós temos também uma responsabilidade de influenciar essas vidas para seguir o caminho de santificação. Falta de amor, grande exemplo, da ausência da santidade da alma. É um fruto de orgulho e do egoísmo. Manifesta-se, por exemplo, quando ignoramos mais humildes, como se ele fosse menos importantes para Deus. Todas as vezes que nós temos a oportunidade de conhecer da palavra, é porque Deus deseja nos ensinar e nos instruir. E eu posso até parecer um pouco enfático demais para os irmãos nesse dia, mas é muito importante nós entendermos, porque é a falta de conhecimento que nos faz errar, é a falta de conhecimento que nos distancia de Deus. E a proporção que nós vamos identificando com a sua palavra, nós temos a oportunidade de sermos corretos, segundo a orientação que Deus tem nos dado. A inveja, um outro exemplo da ausência da santidade de alma, pode surgir um espírito de menosprezo para com os obreiros mais jovens que são experimentando resultados em seu ministério, e de quem tememos que possam, sobretudo, nos superar.
Pode ser vergonhoso confessar que tais pensamentos passam por nossas mentes, mas é assim. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por elas muitos se contaminem. Essa referência está em Hebreus, no capítulo 12, versículo 15. O mau uso do dinheiro. Nossa, esse aqui é um ponto que talvez nós poderíamos passar uma classe inteira, e por que não dizer um estudo inteiro, para falar sobre finanças. Nós sabemos o quão isso afeta não somente a nossa alma, mas aqueles que estão à nossa volta. A irresponsabilidade de usarmos os recursos que estão em nossa posse de forma desordenada gera um desequilíbrio muito danoso, tanto para a nossa vida espiritual e, por que não dizer, da nossa alma, porque ela é diretamente impactada, influenciada, e aqueles também que estão à nossa volta. A glória a Deus pelo dinheiro que possuímos, porque necessitamos dele para viver e a igreja necessita do mesmo para poder ministrar. Mas que possamos dizer com sinceridade: vós sois testemunhas e Deus também, de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos comportamos com vós, os crentes. Essa referência está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 10. Sejamos cristãos com boa reputação no manejo das finanças, a fim de que o inimigo não possa blasfemar contra Jesus Cristo. Atuemos honestamente, tal como Paulo nos ensina, não defraudando, antes mostrando-se fiéis em tudo, para que em tudo adornes a doutrina de Deus. E essa referência está em Tito 2:10. É muito importante eu e você termos em mente que o propósito de Deus para com as nossas vidas é de que nós sejamos completos, é de que nós sejamos inteiros na presença dele. E entendermos que a santidade, ela impacta diretamente na divisão, né, tanto de corpo, alma e espírito, e ter a oportunidade de identificar as áreas de forma específicas nas nossas vidas, que precisam ser trabalhadas e precisam ser moldadas pelo Espírito Santo de Deus, é de extrema importância. E a proporção de que essa maravilhosa graça se revela em nós de forma de entendimento, nos dá a chance de sermos muito melhor hoje do que nós fomos ontem. Então eu convido a você a permanecer conosco nessa aula. O professor Henrique estará falando conosco sobre a santidade de corpo, e fique aí ligado, porque Deus ainda tem muito mais a revelar à minha vida e à sua vida nesse dia. Forte abraço. Olá, queridos, graça e paz, dando continuidade no nosso estudo, na nossa escola dominical. Nós vamos falar um pouquinho sobre santidade do corpo, e é impossível nós tratarmos de um assunto como esse sem saber exatamente o que o Senhor requer de mim e de cada um de vocês acerca do nosso corpo. Então vamos mencionar a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 18, nós vamos até o 20, para a gente entender um pouquinho qual o propósito de Deus em relação ao nosso corpo. Diz assim a palavra do Senhor, queridos. 1 Coríntios 6, a partir do verso 18. Fugir da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados
por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Bem, queridos, estamos diante de um estudo sobre santidade. O nosso irmão Douglas falou nesse momento para vocês acerca da santidade do espírito, santidade da alma, e nós entramos nesse assunto de santidade do corpo. E infelizmente, querido, o pecado da prostituição, ou seja, o pecado ligado à prostituição, ele infelizmente, ele pulou os portões da igreja, invadiu as igrejas e chegou até nós. Fato é, queridos, que um assunto abordado como esse, numa escola dominical, através de um estudo como esse, que será esclarecedor para mim e para você, é um assunto que a gente precisa tomar muito cuidado, porque independente da idade, independente do sexo, é uma arma que o inimigo tem usado para, infelizmente, derrubar a caminhada de muitos cristãos. Quando a Bíblia fala acerca da prostituição, ela traz para nós um ensinamento sobre o pecado ligado a todas as áreas de cunho sexual. E esse texto que a gente menciona na Bíblia vai nos dizer, no versículo 18, fugir da prostituição. Sabe, querido, esse fato é o melhor caminho para aqueles que querem de fato ser santo, ter o seu corpo santificado, em tudo que fizerem, poderem, através de qualquer ato, qualquer iniciativa, glorificar a Deus. Sim, querido, porque o pecado ele está diante de nós. Nós sabemos dessa grande verdade, mas a melhor arma que temos para combater o pecado na minha e na tua vida é fugir. Depois, no versículo 19, é esclarecedor para nós quando diz o objetivo que Deus tem com o meu e com o teu corpo. O objetivo que o Senhor tem é muito claro quando diz que o meu e o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E onde, querido, habita o Senhor, eu creio que é a paz. Onde habita o Senhor, a liberdade. Onde habita o Senhor, a amor. Aonde habita o Senhor, querido, certamente haverá santidade. Então eu e você, neste dia, através desse estudo, somos chamados, a um comprometimento de ter o nosso corpo santificado, para que através do nosso corpo nós venhamos a glorificar ao Senhor. Quando meditamos nessa porção bíblica de 1 Coríntios, nós temos a consciência daquilo que o Senhor quer para nós. Abster-nos da prostituição é um imperativo para todo cristão, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O corpo não foi feito pelo Criador para se prostituir ou para ter algum pecado ligado à área sexual, não, querido. Foi sim para carregar em si a presença do Deus vivo. O que não pode acontecer quando o santuário é maculado. Deus criou o corpo do homem com um destino bem definido. Assim como ele fez o estômago para os alimentos e vice-versa, o que revela um propósito e destino bem específico, assim também projetou e idealizou o corpo para ser o seu santuário. Desde o início, Deus queria fazer em nós a sua habitação. O corpo não foi criado para prostituição, mas para ser santo, de modo a servir como morada de um Deus santo. Deus nos comprou pelo sangue vertido de Jesus na cruz. Agora não mais pertencemos a nós mesmos, mas sim a Deus. Nosso corpo deixou de ser nosso e passou a ser do Senhor. E Ele deseja que o glorifiquemos com o uso correto do nosso corpo. Para nós concluirmos, querido, essa lição acerca da santidade,
assuntos mencionados aqui como santidade do espírito, da alma e agora do corpo, eu quero chamar cada um de vocês para um compromisso que a palavra de Deus nos chama. A palavra de Deus em Levítico, capítulo 20, versos 7 e 8 vai dizer: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, o Senhor vosso Deus, guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Querido, se até aqui na sua caminhada, algo parecido com o que a gente falou através desse estudo, tem de alguma forma tentado atrapalhar a tua caminhada com o Senhor, tem de alguma forma invadido a tua vida de maneira que destrua algo ou propósito que o Senhor quer fazer através da tua vida, você nessa manhã está sendo chamado a um compromisso com Deus, de santificar, ser separado para o Senhor, fazer tudo aquilo que glorifica, que exalte e que a cada dia vai colocar o Senhor em primeiro lugar na tua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.